Boa noite, meu nome é Pedro Henrique. Vamos continuar nossos estudos sobre ICMS. Vamos lá, a gente parou aqui no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C da Constituição Federal. Atribui à lei complementar a tarefa de disciplinar o regime de compensação do imposto. Então, a Constituição, através do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C, dispõe que lei complementar vai disciplinar o regime de compensação do imposto, do ICMS especificamente. O artigo 19 da Lei Complementar 87/96, que é a lei do ICMS, repete a dicção constitucional acerca da não cumulatividade. Então a não cumulatividade é abordada na Constituição e o princípio da não cumulatividade também é abordado na Lei Complementar 87, no artigo 19. Enquanto o artigo 20 assegura ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto que foi cobrado nas operações anteriores. O direito de creditar-se do imposto que foi cobrado nas operações anteriores. Então vamos uma prática aí, porque o lançamento do imposto é feito nas operações anteriores, compensado nas seguintes: que tenha resultado na entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou ainda o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Embora o texto constitucional e a lei refiram-se ao montante cobrado, o contribuinte terá o direito de crédito independente do imposto ter sido cobrado ou pago na operação anterior, conforme tem entendido a doutrina. A incidência do imposto na operação anterior é que vai gerar o direito ao crédito na operação subsequente. Ou seja, o débito anterior é lançado ao crédito da operação seguinte. O débito anterior é lançado a crédito na operação seguinte. Então vamos lá, continuando a não cumulatividade. A não cumulatividade evita a superposição tributária e a oneração do preço final da mercadoria. Numa cadeia de operações mercantis, o imposto que incidiu na operação anterior deve ser descontado do imposto incidente na operação seguinte. Com isso, a tributação recairia apenas sobre o valor que foi agregado em cada operação. E essa questão do ICMS, o momento de ser cobrado, a sua incidência, alíquotas aí, gerou inclusive um tipo de ação da questão da energia elétrica, um problema relacionado à cobrança de ICMS. E aí são esses problemas, esses descompassos, essas repetições de débito, essas cobranças irregulares, que vão gerar hoje o direito, as ações do direito tributário, né? As repetições de débito, a cobrança de restituições, os descompassos, os excessos, aquilo que entra na antijuridicidade, ou seja, que está fora do que a lei prevê, do que a legalidade determina, do que a taxatividade determina, os princípios constitucionais, os princípios, as leis complementares que regulamentam a tributação brasileira. O descumprimento das normas é que gera os atritos, as lides tributárias, né? As ações tributárias. E aqui a gente continua. Com isso, a tributação recairia apenas sobre o valor que foi agregado em cada operação. A técnica adotada foi a de tributar integralmente a operação anterior. Então, a técnica que foi cobrada é cobrar integralmente a operação anterior, concedendo-se o crédito do imposto, então, incidente, para que ele seja abatido nas operações subsequentes, que também é tributada. Certo? As operações subsequentes também são tributadas, mas a cobrança e o pagamento é feito na operação subsequente. O crédito, concede-se o crédito ao imposto então incidente para que seja abatido na operação subsequente. O crédito fica sempre para a operação subsequente. Para tanto, há um sistema de registro dos créditos e débitos apurados pela contribuinte em livros fiscais. E aí é importante falar sobre os livros fiscais aqui, que no direito tributário a gente estuda sobre as obrigações acessórias. Os livros fiscais
são obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? A obrigação principal é pagar o imposto, é o imposto. A obrigação tributária, ela nasce como obrigação principal o pagamento do imposto. Mas há as obrigações acessórias, que são os livros fiscais. Que, por exemplo, até para quem tem isenções, até para quem tem imunidade, eles, como igrejas, por exemplo, a gente viu anteriormente, antes de chegar até aqui, porque já é uma matéria anterior, mas as igrejas, por exemplo, os templos, partidos políticos, eles têm as isenções fiscais, mas eles não são eximidos das responsabilidades concernentes às obrigações acessórias, que seria a questão do livro fiscal. Estes créditos registrados em livros não são créditos tributários, mas simples créditos escriturados pelo contribuinte na sua escrita fiscal para que, no fim de um período, se apure a existência ou não de um crédito tributário de ICMS a ser pago. O direito ao crédito fica restrito aos bens fisicamente incorporados na composição do produto final, comercializado, crédito físico. Assim, a aquisição de peças para os veículos de uma frota utilizada para o transporte de mercadorias para clientes não gera direito ao crédito. O montante dos créditos que devem ser compensados são chamados de créditos escriturais. Esta compensação entre crédito e débito do mesmo imposto não é compensação para a extinção do crédito tributário previsto no artigo 156, inciso 2 e 170, inciso do CTN. O artigo 156, inciso 2 e o artigo 170 do CTN vão falar sobre a compensação tributária. E é bem importante, as hipóteses, as possibilidades. E aqui fala o seguinte: o montante de descrédito deve ser compensado e são chamados de créditos escriturais. Esta compensação entre crédito e débito do mesmo imposto não é a compensação não é a compensação para a extinção de crédito tributário previsto no artigo 156 e artigo 170 do CTN. Então, a compensação do crédito tributário que está no CTN, Código Tributário Nacional, no artigo 170 e no artigo 156, inciso 1, é uma compensação diferente dessa dinâmica que rola aqui no ICMS. Aqui é uma dinâmica diferente. Lá é uma compensação que tem as hipóteses e as previsões dentro daquilo que está disposto no Código Tributário Nacional. O ICMS é imposto que incide sobre. Aí vamos ver as hipóteses em que incide o ICMS. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando vai incidir o ICMS? Operação relativa à circulação de mercadorias. Aí incidiu o ICMS. Prestação de serviço de transporte interestadual. Prestação de serviço de transporte interestadual, que é de rodoviária, incide o ICMS. Prestação de serviço de transporte intermunicipal, de um município para outro município, incide ICMS. E última, prestação de serviço de comunicação. As 4 hipóteses em que há a incidência do ICMS. A doutrina tem entendido que o conceito de mercadoria pressupõe a incidência do ICMS. Refere-se a bens móveis e compreende um negócio jurídico mercantil. Então a doutrina tem falado aí que o pressuposto de incidência do ICMS, o conceito de mercadoria para a incidência do ICMS, refere-se a bens móveis, né? Os bens devem ser móveis, e provém de um negócio jurídico mercantil, que tem a mercância. O exemplo da mercância, eu gosto muito do exemplo do professor Pedro Bonifácio, que ele fala, por exemplo, se o cursinho que ele dá aula resolver vender o mobiliário, os computadores, e faz a venda, e essa venda não é habitual e não tem mercância, ou seja, a finalidade do cursinho é dar cursos, ensino, educação, enfim, é uma prestação de serviço. Mas por um acaso ele ter que vender um ativo, um móvel, alguma coisa lá, e não incidirá o ICMS pela essa falta de mercância, pela essa falta de habitualidade.
Vai incidir o ICMS como mercadoria quando tiver a mercância, por exemplo, de uma loja que vende computador novo, que vende computador na caixa, né, o Carrefour, enfim, esses lugares, Prime Tech, essas lojas que vendem as coisas novas. Eu acho o exemplo bom do professor Pedro Bonifácio, porque foi um que eu fixei na cabeça, justamente para entender qual que é a mercância que o ICMS exige para ter aquilo ali como mercadoria e estar sujeito à tributação. A energia elétrica é considerada mercadoria para efeitos de incidência do imposto, né? Assim como derivados de petróleo, né? Derivados de petróleo, energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. E isso está no artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. A mera circulação física de uma mercadoria não autoriza a incidência do tributo. Por isso que o imposto não incide na simples transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento da mesma empresa. Você fazendo a transferência de uma mercadoria de um estabelecimento para o mesmo estabelecimento, para estabelecimento da mesma empresa, não gera aí a circulação de mercadoria. Assim como a alienação de bens ativos fixos ou imobilizados. É isso que eu falei. Foi o exemplo que eu te dei da mercância lá. Assim como a alienação de bens ativos de fixo ou imobilizado, conforme o julgado do STF. Tem um julgado do STF que fala sobre isso. Aqui o segundo aqui é o RE 194.300, né? Que não virou súmula, mas tem um julgado do STF que trata sobre isso. A Corte entendeu que na venda de bens do ativo fixo não há circulação no sentido jurídico tributário,